vendo vocês aqui. Nós tivemos um tempo um pouquinho afastadas, né? Estava se vendo só nos cultos, alguns cultos, algumas vinham, outras não. E como a igreja, ela aos pouquinhos, ela está retomando, né, os seus trabalhos, ainda com alguns cuidados. Esse nosso primeiro chá foi um primeiro chá para a gente fazer um teste para ver se as pessoas iam aceitar o palco do chamado, né, o comando, para ver se a gente pode levar em frente o trabalho. A gente tinha um congresso marcado, marcamos para quanto? Eu nem lembro mais. Foi para abril, não foi? No congresso? Isso, esse em abril, não foi? Aí, por causa da pandemia, a gente acabou tendo que segurar, cancelamos. Então, a gente está retomando aos pouquinhos e nós vamos ver se é viável a gente retomar esse congresso ainda esse ano. Então, eu senti no meu coração, a gente está botando uma data para novembro, que eu acredito ser um espaço bom para as pessoas, né, se organizarem, se prepararem. Como a gente ainda vai entrar em setembro, a gente tem 2 meses para trabalhar em nome de Jesus. Se as mulheres forem bem receptivas ao próximo culto que a gente for fazer, da rede, eu creio que em novembro dá para a gente retomar o Transforme-se. Quem acha que vale a pena a gente, ainda esse ano, fazer o congresso, faz assim comigo. Vale a pena? A nível de quantidade. É lógico que a gente entende que tudo na presença de Deus, na casa de Deus, vale a pena, né? É mais no sentido de a gente fazer algo que a gente também atinja a expectativa de ter o público, né? Que essa é a ideia do congresso, você trazer pessoas para a casa do Senhor. Então, ora nesse sentido pela rede de mulheres da igreja, para que a gente consiga dar esse passo aí que vai ser desafiador para a gente. Depois de tudo que a gente passou agora, a gente já conseguir fazer um congresso ainda nesse ano, vai ser uma vitória do Senhor mesmo, né? Então, vamos para a palavra do Senhor. O Senhor tem queimado meu coração durante esses dias um tema que eu tenho certeza que vai falar no seu coração também. Abra lá em Mateus 7, por favor. Essa palavra ela já tem queimado há um tempinho e eu só vim dar mesmo a ênfase a ela agora no nosso chá, porque a pandemia ela nos trouxe algumas lições muito importantes para a nossa fé, né? A gente trouxe principalmente a lição de que o povo de Deus é forte, mas na hora da dificuldade, ainda assim alguns se abatem muito, né? A gente vê o reflexo em muitas pessoas que se desesperaram muito nessa pandemia, não obstante de que perderam-se vidas, né? Perderam-se amigos, perderam-se familiares. É ruim você ver um ente querido seu ali e você não poder fazer nada, né? Mas não é para isso que a igreja ela tem sido tratada ou ministrada sobre fé? A gente não aprendeu que a fé ela é exercitada principalmente na hora da adversidade, né? Ninguém exercita a fé na hora que está com o armário cheio. Ninguém exercita a fé na hora que está saudável. A fé ela é exercitada na hora que a gente está na tribulação. E essa pandemia, né? Eu falo no passado que eu tenho fé que vai acabar logo. A gente ainda está né? Se recuperando ainda. Mas ela veio para evidenciar que nós precisamos nos aprofundar mais. A gente precisa crescer mais, a gente precisa avançar mais. Então, o tema que o Senhor me deu hoje, eu queria falar um pouquinho sobre profundidade, né? Até onde nós ficamos quando estamos na presença do Senhor? Qual é o limite da nossa fé? Qual é o dosador da nossa fé? Será que na hora da peleja da dificuldade a gente vai sucumbir ou a gente vai se entregar a Deus, né? Mergulhar na fé? Mateus 7, para a gente dar início, 7, né? Começando no 7. Ele fala assim: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis,
Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que as pessoas nos façam, assim fazei a vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Então, todas as vezes que a gente quer falar sobre oração, né, a gente já vai sempre usar esse capítulo aí de Mateus 7. Esse capítulo ele fala sobre orar e não só orar, ele fala sobre perseverança. E ele nos dá vários ensinamentos. Ele fala da oração, ele fala da perseverança, e ele fala para quem a gente pede. Ele usa Deus como aquele a qual a gente pede. E ele usa a simbologia de Deus, né, comparando Deus ao Pai, que é a comparação perfeita. Aí ele fala assim, qual é o pai que se o filho pedir algo, né, ele não vai dar, ele não vai se esforçar para dar. Então ele está dizendo assim, todo aquele que ora, todo aquele que persevera no Pai, sabendo que o Senhor vai dar, pela sua insistência. Portanto, pedir não é assim, o filho tanto pede, tem hora do Pai dar. E ele fala algo mais interessante ainda, que ele fala assim, nós que somos pessoas demais, né, ruins, queremos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai. Nosso Pai Celestial, que é aquele que nos criou, é aquele que nos formou. Mais esse. Só que eles estão partindo de oração e partindo de perseverança de oração, porque é isso que esse texto nos dá, essa lição de perseverança, e temos sim que perseverar dia após dia. Eu preciso falar com vocês um pouquinho sobre um povo. Um povo que orava muito. Um povo que perseverava muito. Um povo que sacrificava. Um povo que ofertava. Eu preciso falar com vocês um pouco sobre o povo de Judá, né? A gente vê através do estudo, quando Salomão ele morre, a palavra do Senhor diz que até Salomão as tribos de Israel eram unidas. Porque no reinado de Davi, ele conseguiu a proeza que nenhum rei conseguiu, que ninguém conseguiu na face da terra, que foi unir as 12 tribos de Israel. Então ele deixou essa tribo unida para o filho Salomão, mas quando Salomão morre, ali já, perto da morte dele, já existe já ali uma separação dessas 12 tribos. A primeira facção, né, que a gente costuma dizer, né? O filho dele entra em desacordo com Roboão, que é o filho dele. Jeroboão vem e ele consegue dividir aquela tribo, tudo com permissão de Deus, tá, queridos? Tanto que Deus envia um anjo para avisar a Jeroboão que ele seria o representante das tribos, né? Que seria dividida. Então a tribo é dividida em duas, que é Benjamim, Judá, que fica sendo da parte de Judá, né? Capital de Jerusalém, fala, e a tribo de Israel é considerada a tribo do norte. Então, a história bíblica vai nos dizer que em determinado tempo, a tribo de Israel ela se afastou tanto da presença de Deus, cultuou a outros deuses, se tornou uma tribo tão idólatra que em 722 a.C., essa tribo ela foi invadida, sitiada, tomada pelos assírios, né? E essa tribo ela foi dispersa. Os que não morreram se dispersaram, mas bem pouquinho, né? Se dispersaram, ainda não se sabe ao certo aonde eles ficaram. Eu sei que prevaleceu ali a tribo de Judá. Então Israel ficou sendo a tribo de Judá, né? Essa tribo de Judá seria o que sobrou do povo de Deus nas tribos de Israel. Houve um período em que Deus começa a enviar profetas para essa tribo e profetizar algo que não estava do agrado dele. Eu preciso iniciar para que você entenda, queridos, que na tribo de Judá foi a época que ainda existia o templo.
o templo de Salomão, ele estava lá construído. Sendo que no templo, o que se faz no templo, queridos? No templo se ora, não é isso? Trazendo ao templo da época, né? No templo se ora, no templo se sacrifica, né? Levava-se as ofertas. No templo tinha cerimoniais, tinha rituais, tinha a palavra, tinha de tudo que o povo precisava. Ou seja, a oração era constante, né? A palavra vai dizer que na época do templo, do dia clarear até a noite, do dia clarear até a noite, era constantemente as orações, a fumaça que subia daquele lugar por causa das orações. Ou seja, um povo que perseverava na oração, não é? Segundo os conceitos humanos, era um povo perfeito, um povo que orava, um povo que cumpria todo o seu ritual religioso, não é isso? Só que chega o período que o Senhor, ele começa a se desagradar. Mas será que Deus se desagrada de pessoas que oram, pessoas que jejuam, pessoas que sacrificam, mas a gente não está fazendo certo? Orar não é certo? Sacrificar não é certo? Cumprir o protocolo de religião também não é certo? Por que Deus se desagrada? Então, nesse período, eu preciso falar com vocês sobre vários profetas foram levados para estar falando da palavra de Deus para esse povo. Mas em especial hoje eu queria falar um pouco sobre Ezequiel. Todas as vezes que a gente vai falar de Judá, as pessoas acabam se remetendo muito a Jeremias, porque foi Jeremias que profetizou a queda de Judá, né? Mas o tema que eu preciso falar hoje, em 597, muitos não sabem, antes da queda mesmo de Judá, que foi em 586, o rei Nabucodonosor da Babilônia, ele também já sitiou Judá, só que não houve ainda a destruição total do templo, que a gente conhece. Então, quando ele chega em 597, o que ele faz? Ele pega cativo só 10.000 pessoas. Dentre elas está o rei Joaquim, a família real, artesãos habilidosos, cidadãos proeminentes. Nessa primeira leva que ele toma a cidade e toma com a permissão do Senhor, sabe por quê, queridos? Os rituais, as orações e a religião não impediu o povo de ser destruído. Porque o Senhor não quer rituais. O Senhor não quer religiosidade, né? O Senhor não quer aparência. E o Senhor usava os profetas e falava: fala para esse povo parar de ficar me adorando com os lábios. Os rituais dele não sobem mais na minha presença. Então, a primeira tomada em 597, o Senhor leva essas 10.000. A cidade é devastada. Dali ele leva as pessoas mais importantes, consideradas a visão, né, de Nabucodonosor. E entre essa primeira leva, Ezequiel vai. Aqui, quando Ezequiel vai, ele está com 25 anos. Então, entenda uma coisa, eu preciso falar de Judá em 2 períodos. Quando Ezequiel vai, Jeremias fica. Dá para entender? Porque a diferença de Ezequiel para Jeremias foi que Ezequiel ainda viveu no período que Jeremias profetizava a queda de Judá. Olha, Deus vai destruir, Deus não está se agradando. Jeremias ali, com aquela mensagem pesada, com aquela mensagem não está se agradando. Ezequiel já estava ali, mas Ezequiel ainda não exercia o seu chamado de profeta, porque os profetas só podiam trabalhar no templo a partir de 30 anos. Então Ezequiel ainda não tinha feito seus 30 anos. Jeremias profetizava que a queda viria, que a destruição viria. Os rituais deles não estavam mais chegando ao altar do Senhor. Então, quando Ezequiel é levado, Jeremias continua. E a palavra do Senhor diz que a cidade fica assolada. Só fica na cidade de lá, só fica em Judá os pobres, os anciãos, vamos dizer assim, os miseráveis da sociedade. Fica. E é levado cativo, prisioneiro,
aqueles que o rei poderia ajudar no crescimento da Babilônia. Ezequiel vai. No que Ezequiel vai, ali ele é instalado na planície do rio Quebar. Ele mais os grupos. Aí vai os anciãos, o povo que foi levado cativo desses 10 mil, aqueles que eram soldados, que tinham forças para participar das guerras, os mais fortes, todos eles foram levados para a Babilônia. E ali Ezequiel ele se viu jogado na responsabilidade agora é a Vera. Ele, como filho de sacerdote, ele teve que começar a exercer seu sacerdócio. Com 30 anos, quando você for ler Ezequiel 1, você vai ver que ele fala na primeira pessoa, ele fala dele, né? Ao completar 30 anos, ele tem uma visão. E Deus dá a visão a ele, Deus fala para ele que ele tem que profetizar para aquele povo que ele veio junto. Que responsabilidade! Porque se a gente for ler aqui, Deus ainda vai falar para ele para que povo que ele ia profetizar. Vamos dar uma lida só para a gente entender para que povo que Ezequiel ia profetizar? Ezequiel 3. Vou ler só do 4, posso falar, para a gente poder não demorar muito. Ezequiel 3, versículo 4. Olha o povo que Ezequiel tinha que profetizar. Logo depois da visão que ele teve, que Deus falou para ele no chamado dele, logo depois ele me ordenou: filho do homem, vai agora mesmo à nação de Israel e prega-lhe as minhas palavras. Afinal, não está sendo enviado a um povo estrangeiro, de fala incompreensível e língua difícil de entender, mas sim a casa de Israel. Também não irás a muitos povos de fala obscura e línguas complicadas, cujas palavras não possam compreender. Se eu te enviasse a estes, com toda certeza te dariam muito mais atenção e te ouviriam. Mas a casa de Israel não te dará ouvido, porquanto não estão dispostos a me escutar. Isso aqui é o povo de Deus, tá? Deus está falando para o profeta que esse povo não ia escutar eles. Deixa eu achar. Porque toda a nação de Israel está endurecida e obstinada em seu entendimento. Contudo, eu tornarei a ti tão inflexível, vigoroso e teimoso quanto a eles. Eis que faço a tua testa tão forte quanto o diamante, mais resistente que a rocha mais dura. Assim, não os temas nem fiquem apavorados diante deles, ainda que de fato seja uma nação rebelde. E continuou dizendo: filho do homem, guarda no teu coração todas as palavras que te direi e ouve-as atentamente. Vai, encontra-te com os desterrados e cativos, teu povo, né? Com a tua própria gente, tu lhes pregarás e lhes anunciarás. Assim diz Yahvé, o soberano Deus, quer ouçam ou deixem de ouvir. Chamado simples esse, né? Ezequiel pregar para o próprio povo dele e Deus falar assim: quer eles ouçam ou não. Então Ezequiel ele é chamado para pregar para os seus. É com o Patrício que fala, quando é do meu povo. Não sei. Só que Deus já advertiu que eles eram pessoas de mente dura, difícil. Não é isso? Mas ele, novinho lá, começando a profetizar, Deus já colocou ele nessa furada, né? Nessa prova. Porque ele foi pego numa situação muito difícil. Antes era de ser um profeta já dentro do templo cumprindo os rituais, coisa que ele não chegou nem a ser. Quando ele vem para profetizar, ele já não vai profetizar nem mais no templo. O templo já estava em ruínas. Então, o profeta ele já vem com a incumbência de falar para o povo que acabou o tempo de religião. Acabou o tempo de oração que não resolvia mais. Porque a sentença de Deus já tinha vindo sobre o povo. Não tinha como mudar mais aquilo, porque o cativeiro já era algo existente. Não era algo futuro.
ser, quanto muitos profetas foram, falavam do cativeiro, porque é assim, né? O profeta está avisando, ó, não vai dar certo isso, vai dar ruim. Quando não acontece, as pessoas não acreditam, não é assim? Então o povo de Judá estava deixando, o profeta Jeremias falando, ó, vai ser tomado, o povo vai ser destruído, o templo vai ser destruído, Deus não está se agradando, não tem nada. Então Ezequiel, ele vem nesse cenário, que ao mesmo tempo ele está precisando tratar o povo que está sendo cativo, e ao mesmo tempo ele está preocupado com o povo que está lá em Judá, o restante dos miseráveis que ainda ficou lá, né? Que ainda não tinha sido levado. Esse povo que mais na frente vocês vão ver em 586, aí a obra destruidora é completa, Nabucodonosor volta, ele destrói tudo destrói mesmo, bota fogo tudo na cidade, leva o restante do povo, aí acabou, aí foi de vez, né? Isso no futuro aconteceria depois, acredito que aqui foi 579, foi 586, 10 anos depois praticamente aconteceu isso. Então, queridos, quando Ezequiel ele vem para pregar para esse povo, a primeira coisa que acontece quando Deus chama ele nesse chamado profético, Deus começa a dar ao profeta visões maravilhosas, visões estrondosas. Se você for ver depois do chamado de Ezequiel, você vai estudar isso. Ezequiel, ele era um profeta conhecido como profeta dos sinais, porque todo o chamado profético dele era acompanhado de um sinal. Para tu ter uma ideia do chamado do profeta e a responsabilidade do profeta, entre a saída de Judá para o cativeiro, a mulher de Ezequiel morre. E quando ela morre, Deus vira para ele e fala assim: não quero que você faça luto por ela, porque a sua vida vai ser um sinal daquilo que eu sinto para com o meu povo. Eu estou em luto por esse povo. E eu não tenho como chorar por esse povo. Você não vai chorar pela sua mulher. Olha só, como que ser profeta. Hoje todo mundo fala que quer ser profeta, né? Virou fácil, todo mundo fala que quer ser profeta. Eu duvido que se pague o preço que os profetas pagavam antigamente. Então ele era um profeta de símbolos, e todas as vezes que Deus queria fazer algo na nação, ele usava símbolos através dele. Então ele era considerado até meio doido, né, por alguns. E Deus vinha com juízo. Mas eu preciso entrar aqui para vocês, quando Deus chama ele, Deus fala assim para ele: olha, eu te dei a informação do povo que você vai profetizar. Mas ele também fala assim: olha, Ezequiel, filho do homem. Todas as vezes que você abrir, você vai ver que antes de Deus dar algo para o profeta, ele fala assim: filho do homem. Querendo dizer assim: olha, você é homem, você é uma pessoa normal, natural. Eu sou Deus, você é homem, você depende de mim. Filho do homem. Eu acho que quando Deus chegava para Ezequiel falar filho do homem, doía na alma dele, né? É como Deus falando assim: ó, você não é nada, você depende de mim. O nome Ezequiel, ele tem o significado daquilo que o chamado profético dele ia representar. Quer dizer, Deus torna forte. Significado do nome Ezequiel: Deus torna forte, ou Deus fortalece. Por que será que ele precisava ser forte? Um chamado desse, queridos. Então o Senhor chama ele, e a gente aqui vai entender que todo o livro de Ezequiel ele é dividido em 3 pontos, né? Ele vai dar, a gente poderia dividir todo o livro de Ezequiel em 3 partes. A parte da ruína, que foi quando eles foram levados, essa primeira leva dos 10.000, a cidade ficou em ruína. E ali o profeta já em cativeiro, mas profetizando para ajudar a futura destruição, que seria de 586, segundo ponto. Mas a partir desse segundo ponto, ele entra na terceira, que seria promessas futuras, de restauração e cuidado de Deus para o povo. Então o profeta se viu nessas 3 fases. Primeiro foi a ruína, ao qual ele foi levado. Depois foi a destruição total, que Judá foi totalmente
queimado, o templo foi queimado, destruído. E eu vou entrar com vocês agora a partir de Ezequiel 40, porque a partir de Ezequiel 40, aqui o templo de Deus já estava destruído. A cidade já tinha sido tomada por Nabucodonosor, totalmente destruída, totalmente queimada. Então, a partir de Ezequiel 40, o contexto ele já é outro. E as profecias que é dado por Deus para ele, para com o povo, elas estão sendo arremetidas, mas não em algo presente, mas já em algo futuro para o povo de Israel. Então eu vou dar uma pincelada para que vocês possam entender o desenvolver da mensagem. Eu não posso ler Ezequiel 40 todos. Então, entre o capítulo 40 de Ezequiel até o 47, a gente vai ver Deus levando ele a um nível diferente. A um nível que os pés dele estão no cativeiro, mas a visão dele está na glória. A um nível em que a sentença de Deus veio, o juízo de Deus veio, mas Deus está mostrando para ele o que ele tem para o futuro daquele povo, o qual ele também fazia parte, né? Então, Ezequiel 40... é como que Deus pegasse o profeta pelo braço. Ele está lá em cativeiro, com a sua tenda, com a sua casa, com o seu povo, mas numa terra estranha, num lugar que não era a terra deles. Eles não podiam mais cultuar a Deus no templo, eles não podiam mais viver o que eles viviam agora no templo. Então, a partir de Ezequiel 40, Deus ele leva o profeta a um nível mais profundo daquilo que ele queria para o seu povo. Então, e aconteceu que no início do 25º ano do nosso cativeiro, 25 anos de cativeiro já, logo no início do ano, do 10º dia do mês, 14 anos depois que Jerusalém foi tomada e destruída, no exato dia 10, a mão do Yahvé parou poderosamente mais uma vez sobre mim. Então me senti transportado em visões divinas à terra de Israel, e Deus me colocou sobre um monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns edifícios que juntos tinham a semelhança de uma cidade. Deus me levou para lá, e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé, próximo à entrada, e segurava em sua mão uma corda de linho e uma régua, cana de medir. E ele me dirigiu a palavra com as seguintes orientações: ó querido homem mortal, em outra tradução aí você vai ver filho do homem, né? Prestai bastante atenção, firma teus olhos, inclina os teus ouvidos e guarda o teu coração tudo quanto eu passo a mostrar-te, porquanto foste trazido aqui, a fim de que eu te revele o significado destas visões. Anuncia, pois, a toda a nação de Israel tudo quanto vês. Então aqui, o profeta vivendo ali no lado do rio Quebar, ainda no cativeiro, né? Que eu li no começo para vocês o tempo de cativeiro. A palavra de Deus diz que é como que Deus pegasse o homem pelo braço, tirasse ele para um monte alto, e do monte alto ele começou a dar visões ao profeta. Que não é assim que o Senhor quer? Tem hora que não é assim que o Senhor tem que fazer com a gente. Tirar a gente da nossa realidade, de uma dificuldade, de algo que nós estejamos vivendo, que se não nos tirar dessa forma a gente não consegue sair, e leva ele para cima de um monte, e ali ele começa a mostrar a Ezequiel a visão da glória, daquilo que ele teria para o futuro. E aqui ele vai mostrar várias coisas. Ele vai mostrar, eu não posso me atentar a tudo, né? Ele mostra o templo sendo reerguido, ele mostra o portão do santuário, ele mostra o aposento dos sacerdotes. No capítulo 43, depois vocês podem ler em casa, ele vai ver a glória de Deus no templo novamente.
No capítulo 44 ao 46, Deus vai dar a ele instruções específicas para o uso do templo. Queridos, esse templo não existia mais, tá? Visão futura. Ele tira o profeta e ele dá a visão futura daquilo que o Senhor tinha para o povo. Na verdade, esse período de Ezequiel 40 para frente já seria promessa de salvação, promessa de uma glória futura que o Senhor tinha para o povo rebelde e obstinado, pelo qual o profeta Ezequiel profetizava. Não é assim? Então agora a gente vai para onde eu de verdade preciso que vocês se atentem, que é nosso famoso Ezequiel 47. Ainda nessa linha de pensamento, o Senhor tira o profeta pelo braço. Ele mostra para ele o tempo futuro, a construção do templo, a glória futura que ele tem para aquele povo. A palavra do Senhor diz que esse povo tinha um tempo determinado de cativeiro, que era 70 anos, profetizado pelo profeta Jeremias. Não tinha como, 70 anos era 70 anos. Nesse período, muitos profetas falsos se levantam e anunciam um pouco que esse cativeiro ia demorar menos, que eles iam ser libertos. Muitos perverteram a sua fé, corromperam a sua fé acreditando em falsas profecias, mas o profeta Jeremias profetizou que 70 anos seria esse cativeiro. Mas antes do cativeiro acabar, o Senhor continuou usando os seus santos profetas para trazer a mensagem de salvação para aquele povo. E a partir do capítulo 47 de Ezequiel, esse a gente vai ler junto, vamos ler aos poucos. Eu preciso de um pouquinho de água, tá aqui? Ventilador de certa minha garganta. Eu vou ler até o versículo 12. Então aquele homem, aquele mesmo, da visão que ele teve, conduziu ele, pegou ele pelas mãos do próprio Senhor, me conduziu de volta à entrada do templo. Aqui, queridos, o homem ele vai sendo levado ao nível espiritual e sendo conduzido por uma visão espiritual o tempo inteiro. A construção do templo novo, tudo que aconteceria dentro do templo, os sacerdotes que iam sendo levantados, tudo. E eu vi a água saindo debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Em seguida, ele me levou para fora pelo portão norte. Conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e quando se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. Quantas vezes a gente já ouviu essa passagem, né? E aqui a palavra diz que a primeira coisa que na visão mostra para ele é que ele tinha na mão a vara de medir. É isso? A extensão daquilo que ele ia ver lá no futuro. Aquilo que Deus tem para a nossa vida é algo muito grande, queridos. E a gente não tem dimensão. Só que a gente quer entrar naquilo que Deus tem para a nossa vida e aquilo que é muito grande, entregando um pouquinho as coisas, né? Não é assim? Nós temos sonhos grandes, servimos a um Deus grande, mas a gente quer entregar um pouquinho de coisa. A primeira coisa que o anjo fala, vamos medir. Eu gosto muito disso, não é? Quando Deus ele dá a instrução da arca para Noé, a primeira coisa que Deus faz, ele dá a medida da arca. Deus gosta muito disso, né? Ele te dá um sonho, ele te dá um projeto, ele fala, vamos medir. Porque a extensão do sonho de Deus comparado ao nosso é imensa.
Então ele vai e começa a medir. Ele fala que chega a um ponto que as águas batiam na altura do tornozelo. É o limite raso. Mas muitas pessoas não passam desse limite, não é? Aí de novo, mediu 500 metros, conduziu-me pela água, ele sendo conduzido pela água, que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Mediu ainda, eu acho que no 5, né? E ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Essa parte é minha preferida, né? Porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Queridas, fala comigo, a gente está caminhando muito, não é? O Senhor leva ele na medida da profundidade a qual o homem ele consegue se ele fizer sozinho. Ele mostra a medida da água que bate no tornozelo, que eu consigo fazer as minhas coisas sozinho, eu consigo resolver do meu jeito, eu consigo ir e eu vou. Ele vai no joelho, porque no joelho tem nada, e a água bate no joelho, eu já tenho força para combater a água e caminhar. Vai na cintura, é mais difícil, mas ainda dá. Quando você nada, você ainda tem resistência para aquilo ali. Só que o Senhor, ele nos conhece tanto, ele conhece tanto o homem, que ele fala assim, se o que eu der a ele for algo que ele consiga por si só resolver, ou na limitação dele ele consiga ir, não adianta. Eu preciso levar ele a algo em qual ele não possa se conter. Não é isso? E não foi isso que aconteceu no versículo 5? Virou aqui. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era só um rio que eu não conseguia mais atravessar. Aqui, o limite do homem acaba. Porque nós somos assim, enquanto eu puder resolver, eu resolvo. Enquanto eu puder fazer, eu faço. Enquanto eu posso fazer e resolver, eu resolvo. Eu não dou prioridade a Deus, ao que Deus quer que eu faça, ou ao nível, ao limite que o Senhor quer me levar. Então, por isso que o Senhor fala para o profeta, vamos medir. Pegue qual é o nome? Vamos medir, não é isso? Vamos ler de novo aqui o 1. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo e vi saindo água debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Em seguida ele me levou para fora pelo portão norte, conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente e leste, e a água fluía do lado sul. Né? Mas a parte que ele fala da vara de medir eu não achei aqui. É uma linha. Acho que está no 3. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. Deus que mediu, né? Que é o homem que mediu ali no tornozelo. Deus vai, como se Deus vai testando o limite. Aí o homem vai indo. No tornozelo, depois na cintura. Só que tem uma hora que Deus fala assim, não, agora eu preciso que vocês façam alguma coisa. Agora é a hora de vocês mergulharem. Agora é a hora de vocês buscarem algo mais intenso. Agora é a hora que não dá mais para vocês voltarem. Sabe lá, quando eu comecei a falar com vocês sobre Judá? A hora da oração, a hora do costume, a hora do ritual. O que o Senhor exigia do povo agora, quando ele leva o profeta Ezequiel aqui em 47, ele falava para o povo assim, eu preciso que vocês busquem algo mais profundo. Mergulhe na minha presença
de uma forma mais profunda. Não adianta vir um templo novo, não adianta vir um tempo novo, não adianta vir algo novo se não houver em vocês profundidade. É isso que o Senhor está falando quando Ele leva o profeta, Ezequiel 47, e Ele mede até onde a resistência do homem vai e até onde Ele fala assim, agora acabou. Ou vai, né? Assim que a gente costuma dizer. Eu parei no versículo 5, não foi? Aí no 6 Ele falou, então me indagou, observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. E ele me revelou, estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental e descendo até a Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornam doces e salgadas. Então você vai ver que aqui é uma sequência. A partir do momento que ele leva o homem a uma profundidade maior, ao nível do rio, ao nível em que nós, quando entramos nesse nível, a gente já entregou todas as nossas forças a Deus, não é assim? Não é assim quando a gente se sente na presença de Deus, a gente sente aquela presença gloriosa, de forma que a gente não consegue nem sentir às vezes a força do nosso corpo, né? Naquele momento, olha, a tua entrega é tão grande que você se deleita na presença de Deus e você se deixa conduzir. Foi esse momento aqui que Ezequiel viu e ele presenciou. Um momento em que ele mergulhou nas águas do Senhor. Um momento em que ele se entregou totalmente. E o Senhor fala para ele, tudo que o profeta recebe era para que a mensagem fosse transmitida. Amém, queridos? E o Senhor fala para ele, assim como você está vivendo, assim como você está vendo, eu quero que você passe isso para esse povo. Para que eles mergulhem na minha presença. Para que eles vivam uma vida de intensidade comigo. Para que eles rompam com os costumes. Para que eles rompam com as religiões. Para que eles rompam com as orações vazias e os rituais que eles viviam quando eu já não estava mais me agradando das suas ofertas. O que levou o povo à ruína, o que levou o povo ao cativeiro, foi as falsas orações, as falsas entregas. Então, quando o Senhor conduz Ezequiel às águas profundas, essas águas tranquilas que ele fala, ele está dizendo para o profeta que é isso que ele tem para fazer na vida do povo. Aí ele fala que águas são essas. Ele fala que essas águas, essas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, descendo até Arabá, no vale do Rio Jordão, chegando ao Mar Morto. Quando ele fala que essas águas chegam ao Mar Morto, ele está falando aqui que a água ela chega num lugar onde não tem vida. Não é isso? O Mar Morto, quando é usado aqui na simbologia de Ezequiel 47, está dizendo que aquelas águas elas vão desaguar ali no Mar Morto. O Mar Morto, ele é conhecido porque ele tem uma temperatura de 50 graus, né? A água dele é muito grossa e água muito pesada. Então aqui, em comparação ao mar do oceano, que é 4% de sal, o Mar Morto tem 26. Então, o Mar Morto, o peixe não tem vida, não é? A plantação não tem vida. Quando aqui Ezequiel ele está falando que era desaguada no Mar Morto que não tem vida, mas quando vai e cai nessa água, ele está dizendo que essa água, ou o mergulho nessa água, ele faz com que aquilo que era morto seja vivo, ou volte a viver. Queridos, mergulhar no Senhor, mergulhar na profundidade de Deus faz com que onde há morte na nossa vida, a gente volte a viver. Mergulhar na presença de Deus, querido, toda morte é dissipada. O problema é que às vezes a gente vive uma vida espiritual muito superficial.
A gente quer viver no limite daquilo que eu vou aonde eu aguento fazer, eu não aguento, eu não me entrego. A gente parece que tem medo de Deus, não é assim? Não tem hora que parece que a gente está com medo de Deus? E a nossa vida precisa ser uma vida de plena confiança no Senhor. A nossa entrega ela precisa ser total, não é? Deixa eu ver aqui onde estava falando do Mar Morto. Para mim um pouquinho, o vento está virando aqui. Então, devido à densidade do Mar Morto, né, os peixes morrem e os vegetais eles não têm vida. E aqui eu vou seguir falando do Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, essas se tornam doces e saudáveis. No 9, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. E ele está fazendo a comparação aqui do rio pelo qual o profeta foi conduzido a mergulhar. É o rio pelo qual nós precisamos mergulhar. O Senhor quer nos levar a andar nessas águas, a mergulhar nessas águas, não é? O que a palavra do Senhor diz, né, em João 7,38? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água. Aquele que crê é aquele que mergulha. Aquele que crê é aquele que se entrega, não é assim? Tem muita gente falando que crê, mas tem pouca entrega. Se entrega. Senhor, eu creio. É a primeira dificuldade que bate na sua porta. Cadê essa fé, gente? Eu tiro pelo próprio período que a gente viveu aí, muito difícil, muitas pessoas com medo, muitas pessoas que entraram até em depressão, porque não estavam conseguindo ficar, né, dentro de casa, não tiveram equilíbrio, né, para lidar com as dificuldades. Bateu um temor, na verdade não é que bateu um temor, bateu um pânico. Tinha pessoas em pânico dentro de casa. Nós ouvimos relatos de até casamentos que foram destruídos, desfeitos. Por causa da pandemia? Não. Não é? A pandemia ela foi só talvez de algo que já estava ruim, né? A pandemia ela ajudou, porque muitos casais tiveram que ficar convivendo muito período junto. Então se tem fé, mas na hora que a gente é colocado à prova, a nossa fé ela sucumbe. Agora, o homem e a mulher de Deus que mergulha na presença, ele não é levado pelas dificuldades. Mergulha na presença, queridos. O mundo pode estar um caos, a gente não quer isso. Mas se você estiver mergulhado na presença do Senhor, você não vai ser conduzido por esse caos. Você não vai ser sucumbido por esse caos. Eu não quero saber o que o mundo quer, eu quero a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus. Essa tem que ser a nossa oração, essa tem que ser a nossa conduta. Versículo 10. Os pescadores estarão junto dele, haverá lugar para estender as redes desde Engedi, fonte do bode, até Enlaim, fonte das bezerras. As pescarias serão fartas como peixes de várias espécies, como o pescador no mar Mediterrâneo. Todavia, seus charcos e pântanos não represarão água potável e serão deixados para a produção de sal. Aquilo que não serve vai ser tirado. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora, e ela chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Isso aqui são as águas purificadoras que saem do trono de Deus. Ezequiel está tendo essa visão do futuro. Para
para o povo igual ele estava profetizando. E essa visão é nossa também. A gente vai ver lá em Apocalipse 22:1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma a outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Então, Ezequiel está falando do futuro, e Ezequiel está falando do Messias. Que as águas que descem do trono do Senhor são águas que curam as nações. Águas que transbordam do trono de Deus são águas que curam as nossas vidas. Todas as vezes que a gente vem para a presença do Senhor, a gente precisa ter esse entendimento e pedir ao Senhor: Senhor, eu preciso mergulhar na Tua presença. Eu preciso ir mais profundo na Tua presença. Porque se eu ficar no meu superficial, se eu ficar no meu raso, queridos, se nós ficarmos no raso, qualquer ondinha que vier, dificuldade que vier, qualquer vento que vier, a gente cai. Não é assim? A gente tomba. O Senhor quer levantar mulheres fortes. Talvez, na visão do mundo, mulheres fortes são mulheres empoderadas. Mulheres que talvez sobressaiam na carreira. Nada contra isso, né? Nós temos mulheres com carreira militar, maravilhoso isso. Mulheres empoderadas. Eu prefiro ser mulher que mergulha na presença de Deus e forte. Isso para mim é sinônimo de força. Que na hora que vier dificuldade sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, eu sei que as águas do Senhor me limparão, me lavarão, me curarão. As águas que descem do trono do Senhor. Lola, vamos cantar aquele louvor de novo? Cadê ela? Lola, vamos cantar, por favor. Vamos ficar de pé para a gente orar junto. O Senhor quer nos levar a um nível mais profundo da Tua presença. Vamos romper o nível de orações simples, orações religiosas, orações superficiais, orações que não passam do teto. A oração que não livrou o povo de ser cativo. Oração que não libertou ninguém. Olha só, chega a ser muito difícil falar isso, né? Como é que o povo que orava, como é que o povo ia no templo, como é que o povo que sacrificava, mas a oração deles não mudou a história de Israel. Não impediu o povo de ir para o cativeiro. Sabe por que não mudou? Porque era raso, superficial. Agora, quando nós entendemos que nós precisamos nos aprofundar com verdade, com sinceridade na presença do Senhor, nosso clamor, nossa oração, ela vai ser diferente. Vai ser algo gerado da dependência de Deus. Vai ser algo que nós vamos fazer mergulhando na presença do Senhor. Eu preciso mergulhar. Quem precisa mergulhar na presença de Deus aqui? Quem precisa romper um nível mais profundo de oração, de entrega, de busca, de renúncia? O Senhor precisa, Ele conta com essas mulheres, Ele conta conosco. Ele conta porque através de nossas vidas nós viemos transmitir as águas que curam outros. Cura outras vidas. Porque se nós formos curados, se nós formos transformados, outras vidas também vão ser curadas, outras vidas também vão ser transformadas. Porque é feito assim, vai passando o rio, pega aqui, ele vai fluindo, ele é transbordante. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Feche os olhos, vamos adorar o Senhor e vamos orar juntos. Eu vou bater até que possa se abrir. Eu vou buscar até que eu possa encontrar. Eu vou pedir até que você me entregue ainda hoje. Eu vou bater até que possa se abrir. Eu vou
encontrar, eu vou pedir até que você me entregue. Ainda hoje eu vou bater até que possa se abrir. Eu vou buscar até que eu possa encontrar. Eu vou pedir até que me entregue. Ainda hoje eu vou bater até que possa se abrir. Vou buscar até que eu possa encontrar. Eu vou pedir até que você me entregue. Ainda hoje eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir mais profundo. Eu quero ir. Eu quero ir. Mais profundo. Todo dia eu sei que passe 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 mais profundo. No rio do Cordeiro eu lavo as minhas vestes. No rio do Cordeiro eu lavo meu coração. Lave seu coração nessa tarde. No rio do Cordeiro eu lavo as minhas vestes. No rio do Cordeiro eu lavo meu coração. No rio do Cordeiro eu lavo as minhas vestes. No rio do Cordeiro eu lavo meu coração. No rio do Cordeiro eu lavo as minhas vestes. No rio do Cordeiro eu lavo meu coração. Aleluia! Eu quero ir, Senhor. Eu quero ir mais profundo, Senhor. Eu quero ir mais a tua presença sobre nossas vidas. Precisamos mergulhar mais. Precisamos nos expressar mais. Eu quero ir. Senhor, quero te levar a um nível de intimidade com o Senhor. Todo dia eu sei que passe mais profundo. Todo dia eu sei que passe mais profundo. Nos tira graça. Todo dia eu sei que nos leva a te amar no coração. E nos mostra a tua glória, a tua presença profunda. O Senhor tem para nossas vidas. Passe mais profundo. Mas todo dia eu sei que passe mais profundo. Precisamos nos entregar. Todos os dias, Senhor, as águas que descem do trono de Deus estão sobre nós, sobre nossas cabeças, sobre as nossas vidas, nos limpando, nos curando, nos edificando, nos transformando. Todos os dias as águas que descem do trono do Cordeiro de Deus, água que cura as nações. Todos os dias, Pai, nós queremos mergulhar nessas águas. Todos os dias. Cheira, manara, chara, manara, chara. Yeah, manara, chara, manara, chara. Todos os dias o Senhor nos chama para mergulhar nas águas do seu trono. Cheira, manara,
nos nossos corações. No rio do Cordeiro, as águas dele são incontáveis, são muitas e muitas. Todos que querem vão receber das no rio do Cordeiro. Ele tem para mim, ele tem para vocês. Aleluia. Mas só mergulha quem quer mergulhar. Ninguém obriga ninguém a mergulhar. Aquele que tem medo volta para a beira da praia e vai viver uma vida, uma eterna vida frustrada, porque não viveu experiências grandes. Quantos arrependimentos de não terem vivido coisas novas? Por quê? Medo. Que o Senhor remova da nossa vida todo medo. Todo medo, porque precisamos confiar mais no Senhor. Precisamos confiar mais. Senhor, eu só vou mergulhar se... Não, não é se não, eu mergulho independente de... Impomos condições a Deus para que a gente possa mergulhar. Isso não é fé. A fé é o mergulho independente do que possa acontecer. Essa foi a mensagem que o Senhor nos deu, Pai. Eu te peço que o Senhor abra o entendimento das tuas vidas, o meu entendimento, para que nós possamos alcançar o nível sobrenatural que o Senhor quer levar cada um de nós. O nível de dependência pelo Espírito, o nível de orações respondidas, o nível de experiências sobrenaturais com o Senhor. Assim nós oramos nessa tarde, te agradecemos pela tua presença, por tudo que o Senhor é na nossa vida e pelas águas que descem do trono sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma salva de palmas, Senhor. O Senhor abençoe a sua vida. Bebe das águas do rio do Senhor para a sua casa, para a sua família. Onde você vê que não tem vida, leva a água do Senhor para esse lugar. O rio de vida vai transformar tudo. Leva, o problema é que a gente não está levando também, né? Às vezes a gente até recebe, mas não leva. E o rio, ele precisa jorrar. Nós vamos puxar agora e a gente pode ter o tempo de comunhão. Deus abençoe a todos. Obrigada por vocês terem atendido o convite. Tá? E brevemente a gente vai estar marcando uma outra reunião de mulheres. A gente pede para divulgar nas redes sociais, tá bom? Fique com Deus. O Senhor os abençoe. Deixaram como bem. Deixa eu